Olá pessoal, para desencargo de consciência eu trouxe aqui alguns exemplos de ácidos carboxílicos, tá? Para a gente ver algumas particularidades. Uma delas é o seguinte, tá aqui, você já sabe que isso aqui é um ácido carboxílico, tá aqui a carboxila, tá bem? Então, o que é que eu trago para vocês? Aqui vocês podem encontrar por aí em alguns vestibulares, tá? Não somente a contagem numérica, como a gente faria aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Mas vocês também podem encontrar em forma do alfabeto, tá, grego. Então, como é que vocês poderiam encontrar aqui? Encontrar na forma de alfa, beta, gama, tá? E delta, tá? Delta minúsculo. Tem mais aqui, o epsilon também, se fosse mais. Mas é o seguinte, geralmente se utiliza até alfa, beta, gama e delta. Pode se utilizar mais, né? Mas nem todo mundo conhece o alfabeto grego. Eu mesmo só conheço essas 5 aí, algumas outras, poucas mesmo. Mas vocês podem estar encontrando aqui. E essa letra alfa, beta, gama e delta, eles podem estar identificando ela para identificar a posição de uma ramificação, tá certo? Então se liga aí, vocês podem encontrar isso aí nesses vestibulares, certo? Ah, professor, mas por que não conta a partir desse carbono aqui? Porque se lembra que eu disse que eles servem para identificar aonde está a ramificação? Nesse carbono aqui da carboxila, ele não pode ter mais ramificação ligado a ele, porque o carbono já está com quatro ligações, então não pode, tá certo? Então se liga aí, 1, 2, 3, 4 ligações. Então, quando a gente trata de alfabeto grego, tá? Quando você encontrar isso, significa que o alfa é esse carbono aqui, ó, o primeiro após o carbono da carboxila. Então, se fosse para dar um nome a essa estrutura aqui, primeiramente você teria que separar a cadeia principal, ver que aqui tem um radical metil, não é isso? E aí você daria o nome tranquilamente a esse ácido aí. Primeiramente, vocês sabem já que é escrito ácido na frente, né? Depois, a posição da ramificação, no caso aqui a gente está escrevendo beta, então seria beta metil. Então, queria quantos aqui? Eu tenho 5 carbonos, então pente, só ligações simples, pentan, e no final, oico. Então ficaria ácido beta metil pentanoico. Então se liga, pessoal, isso é uma particularidade por desencargo de consciência eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Vamos lá. Então, baseado nisso, a gente já pode ir para as propriedades dos ácidos, tá? O que são isso, professor? As propriedades dos ácidos? Nada mais é do que interação intermolecular, ponto de fusão e ebulição, densidade, solubilidade e reatividade. A gente vai fazer isso rapidinho, tá? Não se preocupe não. Então, interação intermolecular entre os ácidos. Pessoal, vocês sabem que a interação entre as moléculas mais forte que existe são as ligações de hidrogênios, também conhecidas como pontes de hidrogênio. E nesse caso aqui dos ácidos, eles fazem 2 ligações ponto de hidrogênio. No caso do álcool, eles fazem uma ligação só, que é o OH, né? O álcool, ou outras são como o fenol também, fazem uma ligação só de ponte de hidrogênio. Então, ele vai ser relativamente comparado ao ácido carboxílico, né? O ácido carboxílico vai ter uma interação bem maior. Então, veja que a ponte de hidrogênio aqui, ó, a interação entre o hidrogênio e o oxigênio e o oxigênio de uma mesma molécula de ácidos. Então, ele tem mais força entre as moléculas. Isso ocasiona alto ponto de fusão e altos pontos de ebulição quando comparados a outras substâncias orgânicas, tá certo? A densidade, dependendo do tamanho da cadeia aqui, por exemplo, da cadeia ligada à carboxila, ele vai ter ou não densidade maior que a água. Por exemplo, ácidos com 1, né, o ácido metanoico e o ácido etanoico, ele possui densidade maior do que a da água, né? Que é esse aqui que a gente está falando. Tá? A gente está falando o metanoico e o etanoico. E o etanoico, ele possui densidades maiores que a água, mas quando vai aumentando demais a cadeia, passa a ter 3, 4 carbonos na cadeia, então ele passa a ter uma interação muito mais fraca, tá? Porque a cadeia vai aumentando a parte apolar e aí as moléculas não vão ter tanta força para ficar ligadas, assim como nessas moléculas pequenas, e aí a densidade começa a ficar menor do que a água, beleza? E isso reflete também na solubilidade, pelo mesmo motivo.
Quando a molécula é pequena, a parte polar dessas moléculas de ácidos, tá? Ela vai ficar muito, mas muito polarizada. Ou seja, ela vai ser polar. Você lembra da regra de que semelhante dissolve semelhante? Porém, aqui ela vai estar uma polaridade alta, vai se dissolver em água, certo? Vai se solubilizar em água. Então, se liga aí. Tem um barulho aí, pessoal, mas aí eu não controlo, tá? Felizmente. Vamos continuar, para a gente não perder tempo. Em relação a... Uma hora depois. Então, pessoal, em relação à solubilidade, como é que a gente tem que tratar isso aí? Da mesma forma aqui que a gente viu que aqui tem um grupo carboxila, tá certo? Aqui tem um grupo carboxila. Esse grupo é muito polar, tá certo? Então, substâncias de ácidos carboxílicos que tenham até 4 carbonos são bastante solúveis em água, tá? Misturam bem com água. Por quê? Mesmo com mesmo até 4 carbonos, a polaridade ainda é muito acentuada. A partir do momento que eu começo a fazer analisar moléculas com 5, 6, 7 ou mais carbonos, ela vai ter um caráter apolar muito alto. E se lembra aquela regra de que semelhante dissolve semelhante, ou seja, a água é polar, então vai interagir com moléculas polares. Nesse caso aqui, se crescer uma cadeia aqui, ela vai passar a ter um caráter apolar muito grande e vai diminuir sua solubilidade em água, beleza? Então se liga aí nessa particularidade da solubilidade, né? Vou colocar aqui até 4 carbonos, solubilidade alta, beleza? Bastante solúvel. Bem, pessoal, se tratando da reatividade, tá? Os ácidos, ele vai possuir uma reatividade alta, bastante alta, em relação a outros compostos orgânicos, justamente aproveitando aqui essa molécula, tá? Na parte de reatividade, justamente por causa da capacidade de liberar o H+ aqui e sobrar uma posição aqui para ser atacado por outras moléculas numa reação química, vamos dizer assim, tá? Mas como isso acontece? Primeiramente, é importante a gente lembrar da regra de Arrhenius. O que é que Arrhenius diz sobre um ácido? Arrhenius diz o seguinte, que um ácido é um ácido porque em solução aquosa libera H+. E o H+ é liberado pelo ácido, apesar de que tenha outros aqui, vai ser esse daqui da carboxila, tá certo? Por que isso? Lembra lá no primeiro ano que existe uma tabela de eletronegatividade, uma propriedade periódica chamada eletronegatividade, tá certo? E o que é eletronegatividade? É a capacidade que um elemento tem de atrair para si a nuvem eletrônica da ligação química. Por exemplo, aqui vamos analisar entre o oxigênio e o hidrogênio, tá certo? Tem essa ligação química, que é um par de elétrons voando aí, só que o oxigênio ele atrai mais essa nuvem de elétrons. Consequentemente, ele vai ficar parcialmente negativo e o hidrogênio vai ficar parcialmente positivo. Essa polaridade é o que é uma porta aberta para a reação, tá certo? Quando a reação acontecer numa molécula de ácido carboxílico, vai acontecer aqui, beleza? Então, pessoal, mas se você pensar direitinho, no álcool também tem isso. No álcool também isso acontece. Mas aqui é muito mais pronunciado essa liberação, é muito mais fácil essa liberação de H+. Por quê? Porque aqui, ó, além desse oxigênio puxando a nuvem eletrônica, essa força é potencializada por esse outro oxigênio que também está puxando a nuvem eletrônica. Então, isso aqui, esse oxigênio vai ficar ainda mais negativo e esse hidrogênio ainda mais positivo, facilitando assim a liberação. Outra dica bastante importante, se liga nisso aqui, ó, que é na questão do tamanho da cadeia carbônica, tá? Influencia muito o tamanho da cadeia carbônica. Por quê? Em cadeias pequenas, eu não vou ter muita influência, mas em cadeias grandes, esse grupo, essa estrutura de carbono vai servir também para doar elétrons, vai competir. Esse grupo vai puxar tanto do hidrogênio como da cadeia carbônica a nuvem eletrônica. Então, essa força aqui vai ser como se fosse, a grosso modo, dividida. Então, ele não vai puxar, não vai potencializar tanto esse roubo dessa nuvem eletrônica daqui do hidrogênio, tá certo? Então, ele vai ficar mais fraco, ele vai liberar com menos, vai ser mais difícil liberar esse H+ daqui, tá certo? Então, ele vai ser menos ácido. Então, olha isso aí, o que é que eu estou lhe dizendo? Quanto menor a cadeia, mais forte será o ácido, certo? Por causa dessas interações, dessas forças que existem dentro desse grupo aqui, carboxila, tá certo? Por exemplo, esse ácido aqui é bem mais forte que esse, que é bem mais forte que esse aqui. Por quê? Esse aqui tem a cadeia com um carbono, esse com 2 e esse com
3. Deu para entender? Então, quanto mais fácil liberar esse H+, mais forte vai ser o ácido. Quanto maior a cadeia, mais fraco o ácido. Beleza? É por aí, pessoal. Então, isso aqui já é um pouquinho mais aprofundado em relação à química orgânica, mas é uma casquinha de banana que costuma cair no Enem, em outros vestibulares aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Aproveite a aula, fiz de uma maneira diferente aí para a gente sair daquela comodidade que já tinha lá no slide, tá bom? Bem, pessoal, para finalizar, ficou faltando somente as aplicações dos ácidos carboxílicos, né? Vocês devem estar se perguntando, a gente estuda tanto, mas isso aparece aonde? No nosso dia a dia. Existem milhões de aplicações no nosso dia a dia, tá certo? Vou falar aqui algumas principais que estão nos livros aí, tá? E alguns que estão na internet também explicando aonde que podemos encontrar esses ácidos. Um deles é o chamado ácido metanoico, certo? Conhecido também como ácido fórmico. Tá aqui a fórmula estrutural dele, tá certo? E por que ele tem esse nome vulgar de ácido fórmico? Porque vem das formigas, tá? Aquelas formigas que quando pica a gente, né, ela libera esse ácido, o ácido fórmico, na nossa pele e dá aquela irritação toda, né? Às vezes forma um certo calombo, né? Muda a altura ali da pele devido à toxicidade do ácido fórmico, né? Tem esse nome de fórmico devido à formiga, tá certo? Muita gente utiliza para acabar com esse desconforto depois que é picado pela formiga, essa saúva, né? Principalmente. Utiliza leite de magnésio, porque como é um ácido, reação ácido-base neutraliza, né, isso? Mas enfim, outra aplicação bastante conhecida da gente aí, ó, é do vinagre, que é o ácido etanoico, certo? Mas também conhecido como ácido acético, de azedo, tá? Em latim. Tá aqui a fórmula, tá? Com 2 carbonos, um ácido também, muito utilizado no dia a dia. Outra que é bastante utilizada aqui, o AAS, que é o ácido acetil salicílico. Se você prestar atenção, está aqui a função ácida, tá? A carboxila. É utilizado em aspirina, em outros tipos de analgésico também. O ácido acetil salicílico, que é abreviadamente chamado de AAS. Tá? Todo mundo conhece, todo mundo já tem um AAS infantil, AAS adulto. Acho que quase todo mundo já utilizou desse medicamento. Né? Outra aplicação bastante comum é no ácido cítrico. O ácido cítrico, está aqui essa fórmula, tá? Aqui embaixo, tem três carboxila, tá certo? Você vê que é um ácido carboxílico e tem esse nome de ácido cítrico justamente vindo das frutas cítricas, né? As frutas cítricas têm esse ácido, certo? Como principal acidulante, vamos dizer assim. Tem também o ácido ascórbico. O ácido ascórbico já é outra característica. Ele não tem a carboxila em si, mas ele deriva dos ácidos carboxílicos, certo? Que é a vitamina C, o ácido ascórbico. Bem, pessoal, isso aqui foi só um apanhado geral, tá certo? Do nosso dia a dia, onde tem ácidos carboxílicos. Espero que vocês tenham entendido, compreendido o assunto, certo? Gostado da aula. E a próxima aula a gente já vai abordar ésteres, tá certo? Que é um dos derivados do ácido carboxílico e também os sais orgânicos, beleza? Então, a gente fica por aqui em ácidos carboxílicos, tá? E até a próxima aula. Tchau!